Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 10, verso 4. Graças a Deus pelo Espírito Santo que age no meio da igreja, né, como corpo, e já veio os louvores ministrando essa palavra. Depois a Drica veio aqui e já fez essa introdução poderosa também, que tem tudo a ver com o que nós vamos compartilhar nesta noite. E aí é gostoso, né, quando você vê que o Espírito Santo está trabalhando e todas as coisas cooperam aí para o bem, para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Amém? Zacarias, quem está aí buscando aí, né, voltando aí, Velho Testamento de Mateus, né, tem Malaquias e Zacarias, né, de trás para frente já é o próximo livro, aí depois de Malaquias 4, verso 10. Você já se sentiu pequeno? Em alguma vez você se sentiu pequeno? Se sentiu miudinho? Eu me lembro uma das vezes que eu me senti pequeno, e hoje eu fiquei lembrando, né, pensando, puxa, quando é que eu me senti pequeno? Uma das vezes que me veio ao coração foi quando eu comecei a trabalhar. Eu tinha 15 anos, né, de idade, comecei a trabalhar no centro de São Paulo. Eu que cresci minha vida inteira num bairro, né, e saía pouco, né, a gente cresce ali naquele ambiente. De repente eu me vi no meio da tal da selva de pedras, né? Alguém estava comentando comigo ontem sobre o centro da cidade, né? Que acha bonito o nosso centro da cidade, que lembra Nova York. A pessoa falou algo que eu não tinha me atentado bem. Foi a Karina, né, do Flávio. A gente estava conversando ontem. Ela falou assim: quando eu vou lá no centro, eu vejo aquele monte de prédio que nem bate sol, né? E assim mesmo, eu trabalhei por 20 anos ali no centro de São Paulo, no centro velho, e realmente são tantos prédios, né, que o sol nem consegue chegar nas ruas. E eu comecei a trabalhar ali, olhava aqueles prédios, aquela cidade, não sabia andar, eu ia de um lado no outro, né, perguntando, para voltar eu perguntava de novo, até eu começar a me situar. Então, nessa época eu me sentia tão pequeno, no meio daquela cidade, aquele monte de arranha-céus, né? E eu caminhava naquelas ruas. Foi uma das vezes que eu me senti pequeno. Um outro momento que eu me recordei que eu me senti muito pequeno foi quando eu comecei a faculdade. Eu comecei um pouquinho atrasado, né? Só um pouquinho atrasado, com 34 anos, né? Eu fui começar uma faculdade. E ali estava, né, muitos jovens, a sala, né? E tinha lá pessoas com 17, 18 anos, e naquele primeiro dia de se apresentar na sala, e eu estava 18 anos sem estudar, voltei a estudar, e naquele momento de apresentar, os jovens falavam assim: eu vim do curso técnico, porque eu fiz administração no técnico, e agora vou estar aqui. Eu falei: meu Deus, eu não fiz nada, eu estou 18 anos sem estudar, né? E eu me senti muito pequeno naquela sala de aula. Começamos ali com 77 alunos, né? E eu quase era o mais velho, quase, né? Tinha um que ganhou de mim, mas eu me senti pequeno. Eu falei: Deus, como é que eu vou acompanhar essa turma? E todo mundo já com a bagagem, né? E graças a Deus, Deus me honrou naquele curso, né? Foram 4 anos, e dos 77, 20 alunos concluíram daquela turma, e dos 20, 12 se formaram, e graças a Deus eu estava entre os 12. Né? E Deus me proporcionou ali algo maravilhoso, que depois eu fiz pós-graduação, e passaram-se os anos, eu nunca imaginava. Eu lecionei naquela faculdade por 5 anos, fui professor, né, com a graça de Deus, mas começou pequeno, eu me sentindo pequeno naquele meio. Uma outra situação eu lembrei agora, né, um momento que eu me senti muito pequeno, foi na nossa lua de mel, né? Nós, recém-casados, fomos para a lua de mel, e nós fomos fazer um cruzeiro, né? Fomos fazer, até hoje a gente faz as contas, não sabe como a gente fez aquele cruzeiro, mas quando eu cheguei ali no cais, eu parei, e aquele navio estava diante de nós, o bichinho grande, uma imensidão, aquele navio pegava quase todo o cais, assim, e eu fiquei olhando aquilo ali, e falei: gente, como eu me senti pequeno, né? E eu sempre me sinto pequeno quando eu abraço o Clóvis, não sei porquê.
Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de alguma situação, e eu quero falar nessa noite, com a graça de Deus, sobre pequenas coisas, ou pequenos começos, ou ainda pequenos recomeços. Às vezes a gente começa algo pequeno. No meu aniversário, né, eu ganhei do Alan e da Kiel uma moto, né, com um relógio assim, e eles me explicaram, olha, não é só uma motinha, ela tem uma abertura que é um cofre. E eles me deram, né, eu tá lá na minha sala assim, e eu me lembrei quando eu coloquei a primeira moedinha lá, né, pequenos começos, né, a primeira moeda, você tem um sonho, você vai começar, e tudo começa pequeno, né, e hoje eu peguei, tá pesadinha aquela motinha, não sei quanto tem ali não, né, quando eu não couber mais, eu abro e conto, mas são pequenos começos, coisas que começam pequenas, né, mas tem que começar, e tudo se começa pequeno, e é sobre isso que Zacarias, ele narra aqui no capítulo 4, no verso 10, diz assim: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Como está a versão aqui? É igual, é só aqui até aqui, nós vamos ler e vamos orar agora, falar com o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu favor. Como nós ministramos aqui, grande é o Senhor, e quanto mais nos aproximamos de ti, Senhor, quanto mais conhecemos a teu respeito, isso só torna o Senhor maior. Quanto mais nos aproximamos da cruz, maior ela fica, maior se torna o teu amor, a tua graça. Quando vamos entendendo, Senhor, um pouquinho mais a teu respeito, isso só faz com que o Senhor se mostre maior. Ó Deus, e o caminho da fé é um caminho que, quanto mais nós trilhamos, menor nós nos sentimos, porque vamos reconhecendo quão grande és tu. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Nos agracia, Senhor, um pouco mais nessa noite, além de tudo que o Senhor já tem feito e falado aos nossos corações. Não deixe que a nossa mente seja levada, Pai, ó Deus, por pensamentos, distrações, mas que estejamos focados, Pai, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pegar esse mesmo versículo em outras traduções. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. A Nova Versão Transformadora diz assim: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. A Bíblia Viva diz assim: não despreze este começo humilde, porque vocês se alegrarão vendo o trabalho começar e a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Contextualizando um pouco, né, sobre esta pedra principal, ou pedra fundamental, ou prumo, né, como algumas versões traduzem, nas mãos de Zorobabel. O Senhor me deu duas mensagens no começo da semana, e eu achei que as mensagens eram separadas, mas conforme eu fui buscando em Deus, eu vi que na verdade as mensagens se complementam, né, uma com a outra. E é justamente sobre isso que, com a graça de Deus, eu quero ministrar no domingo de Santa Ceia, que está em Esdras capítulo 3, né, verso 10 ao 13, que fala exatamente desse momento. Quem é Zorobabel? Né? Zorobabel era o sacerdote da época, né, de Esdras, a época da reconstrução do templo. É sobre isso que está narrando esse texto de Zacarias, sobre a reconstrução do templo, né? E esse momento era um momento de duplos
sentimentos, né? Porque haviam aqueles que estavam felizes, alegres, vendo começar a construção do templo, colocando aquela pedra, né, principal, porque nesta época, como eram feitas as construções, qual era a ferramenta, né, de alinhamento dessa época, não era hoje que temos esquadro, níveis, né, plumos e tantas outras coisas. Eles precisavam encontrar uma pedra, né, ou preparar uma pedra que desse o ângulo principal, né, que é o ângulo de 90 graus. Então, a partir dessa pedra, toda a construção era edificada. Então, ela era colocada, né, entre as paredes para que se tivesse o alinhamento da construção. Por isso que é chamada também de pedra de esquina, porque ficava bem onde as paredes se encontram para dar, né, o alinhamento. Então, alguns chamam também de prumo, né, porque ela que ia dar todo o alinhamento dessa estrutura. E é essa pedra que está sendo colocada pelas mãos de Zorobabel, que está começando a reconstrução do templo, que foi derrubado, né, quando o povo foi cativo para a Babilônia. O templo foi destruído, e agora, por ordem, né, de Dário, Ciro, os reis, que lá na Babilônia mostrou-se Deus para ele e mandou que os reis babilônios reerguessem, né, o templo que foi derrubado por eles e financiassem essa obra. Então, esse momento, uma pequena pedra está sendo colocada daquilo que viria a ser o novo templo, né, a reconstrução do templo que antes foi feito por Salomão. Então, esta pedra tão simples naquele momento para a construção que viria, era um momento aos olhos de muito pequeno, mas esta pedra que foi colocada, Jesus tomou isso para descrever quem ele era. Ele disse: eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que os edificadores rejeitaram, aquela que eles olharam e falaram: não, essa pedra não serve para edificar. E é esta pedra que simboliza Cristo, que é o princípio da edificação do templo dele em nossas vidas. Começa a partir de Jesus, é ele que dá a direção, é ele que dá as medidas, ele que coloca no prumo a nossa vida. Então a obra começa em nós, através de Cristo, como o templo estava sendo edificado a partir de uma pedra que daria todo o alinhamento. Por isso que Jesus diz: eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, sobre qual, né, os edificadores eles edificam. Contextualizando um pouco mais, né, Zacarias, o escritor aqui do livro, ele fez parte, né, do conselho criado por Neemias, que depois vem, né, para reconstruir os muros, chefiado aí também por Esdras, né, que eles estavam, Esdras vem antes para trabalhar com o templo, e depois Neemias vem para edificar os muros de Jerusalém, que também tinham sido derrubados. Então, esse conselho que foi formado, né, foi chamado de a grande sinagoga. E mais tarde ele viria a se tornar o Sinédrio, que na época de Jesus era que fazia os julgamentos, né, sobre a lei, que nós vemos que Jesus vai perante o Sinédrio, depois os apóstolos, Pedro, todos os apóstolos, né, em um momento são julgados ali, e o próprio Paulo também, né, é apresentado diante dos sinédrios, e diante desse sinédrio, né, essa organização que regia as leis, né, a jurisdição de Israel, os apóstolos foram desprezados. E aqui o texto diz: não despreze os pequenos começos. Lá em Atos 5, né, do 34 em diante, vai contar um pouco desse momento em que os fariseus, eles estão julgando os apóstolos. Aí se levanta entre eles um homem chamado Gamaliel, este que instruiu Paulo, que Paulo fala assim: olha, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, que é uma referência. E quando eles estão ali para julgar os apóstolos, Gamaliel toma a palavra e ele começa a dizer: gente, vocês estão aí perdendo cabelo, né, por nada. Porque houve alguns homens, né, que ele diz, apareceu um homem chamado Teudas, que ele, reivindicando ser alguém, e ele juntou ali cerca de 400 homens, mas esse Teudas foi morto,
e esses seus seguidores se dissiparam. E depois ele fala que apareceu um outro homem, né, chamado Judas, também o Galileu, que liderou um grupo em rebelião, e ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. E aí ele diz a mesma coisa: olha, esses são os seguidores de Jesus, que aos seus olhos ele tinha sido morto, e ele falou assim: é só esperar que eles também vão ser dispersos. Mas ele diz assim: mas se isso for de Deus, aí não tem quem pare. Aí vocês vão se ver lutando contra Deus, porque diferente dos outros, Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, e os seus seguidores continuaram a obra. Estamos nós aqui, fruto daquele pequeno começo, que Jesus, sendo essa pedra, edificou ali a sua igreja. Jesus, ele compara o reino dos céus como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela brota, ela se torna uma grande árvore que as aves podem se abrigar e os animais podem ali fazer, né, os seus ninhos e se abrigar tanto embaixo quanto acima. E é uma pequena semente. Jesus usou isso para ilustrar o reino dos céus. Pequenas coisas, pequenos começos que às vezes a gente despreza por estar começando, estar iniciando. Parece que é algo pequeno e nós não entendemos a dimensão daquilo. O próprio grão de mostarda Jesus usa para exemplificar a nossa fé. Lá em Mateus 17:20 diz assim: porque a fé de vocês a fé que vocês têm, ela é pequena. E ele diz assim: mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele diz assim: olha, a fé que vocês têm ainda é pequena, mas ela vai crescer, ela vai se tornar uma grande árvore. E Jesus, ao mesmo tempo que ele diz que a fé é pequena, ele diz assim: olha, não importa que a fé seja pequena, porque se ela for mesmo do tamanho de um grão, você pode dizer a um monte para ele se mover, e ele vai se mover. Pequenas coisas, pequenos começos, coisas que às vezes nós desprezamos. Esaú, ele é descrito como aquele que desprezou. A Bíblia diz que ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele deixou de lado um direito que era dele, e ele vendeu por um prato de lentilhas. Ele vendeu por um ensopado, uma única refeição, a palavra diz. Ele entregou porque ele desprezou aquilo que ele tinha por direito. E às vezes nós não sabemos valorizar aquilo que nós temos, que foi adquirido por um alto preço, mas porque recebemos isso de graça, nós não conseguimos conceber todo o valor que tem. A palavra, ela trata Esaú desta forma para que a gente entenda e jamais venhamos desprezar o direito de filho que foi adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus ensinando, né, em um momento de ensino, as mães trouxeram crianças e elas foram impedidas de chegar a Jesus, porque elas queriam que Jesus as abençoasse. Mas lá em Mateus 19:14, Jesus disse assim: deixe vir a mim as crianças. Algumas versões, traduções dizem assim: deixa vir a mim os pequeninos, e não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, aqueles que conseguem enxergar que são pequenos, dependentes, carentes do favor de Deus. Então, quando você se enxergar pequeno, saiba que Deus trabalha com pequenas coisas. Jesus, ainda exemplificando as crianças, né, no capítulo anterior de Mateus 18:4, ele diz assim: pois quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Então não despreze os pequenos começos.
Não despreze aquilo que você tem, aquilo que Deus te confiou. E eu estava ali sendo ministrado, né, por essa palavra que a Adriana disse. Deus já nos deu o suficiente, e Deus só nos pede aquilo que Ele nos deu. E às vezes a gente olha e fala, mas são só 5 pães e 2 peixes, é o suficiente para o que Deus vai fazer. Às vezes a gente olha para as nossas limitações e fala, é tão pouco, mas Deus, é Ele quem faz. Ele espera que a gente coloque esse pouco em suas mãos. Por que nos vemos tão pequenos? Porque nós cantamos aqui, porque o Senhor é grande, Deus é grande. Então diante dele nós vamos nos sentir pequeno, parecer pequeno, mas Deus é quem faz as coisas, e os sonhos de Deus, eles são maiores do que os meus. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Porque nós nos achamos tão impotentes diante de algumas coisas? Nós olhamos, fazemos as contas, e aí você se sente como aquela moedinha, né, que dá início a alguma coisa, e achamos tão pequenos. Por que nós somos pequenos? Porque os sonhos de Deus é grande. Deus sonha coisas grandes para nós, e quando a gente olha para os sonhos de Deus, para os projetos de Deus, nós nos sentimos muito pequenos, mas os sonhos são dele, e os seus sonhos são maiores do que o nosso. Eu quero concluir lendo 1 Coríntios capítulo 1, que fala das pequenas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 26, e depois nós vamos ouvir, né, esta ministração, e enquanto nós somos ministrados pelo Ministério de Louvor, que Deus possa trabalhar no seu coração, e você entender que não devemos desprezar as pequenas coisas, os pequenos começos, porque são apenas começos. Quando o templo ficou pronto, na sua grandiosidade, o povo se alegrou, como diz a palavra. Vocês vão se alegrar quando verem a obra terminada. Talvez diante dos nossos fracassos, das nossas tentativas, muitas vezes nós nos entristecemos, mas esse templo que está sendo construído por Deus. Esse templo é você. Pequenos começos, mas que vai resultar em uma obra perfeita, porque aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluir. Diz assim a palavra: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pequenas coisas, pequenos começos. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie no Senhor. Pequenas coisas ou coisas insignificantes. A Bíblia diz que nós somos menos do que nada diante de Deus. O que é o nada? Sabe o nada negativo? Sabe quando o saldo não está zerado, ele está devedor? Menos do que nada? Assim nós éramos, até que começou a pequena obra, até que foi lançado a pedra fundamental, o alicerce de nossas vidas, e o Senhor começou a nos edificar. Aí o saldo que era negativo passou a positivo, porque Ele pagou todo o preço.